Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nesse dia 9 de dezembro, já bem pertinho do Natal, que no dia de hoje todos nós possamos ser imersos em fluidos de saúde. Imaginem uma piscina, não de água, mas de fluidos de saúde, que cada um de nós mergulhe nesses fluidos e cada um de nós se sinta revigorado por esses fluidos que equilibram as nossas forças físicas e espirituais também. Nossa irmã Aleuda fará a leitura da página de hoje com vistas a ir nos preparando para recebermos esses cuidados que a espiritualidade nos reserva. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para o longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. São palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirige a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berços, que pedem semelhantes provas
como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Bom estudo para todos. Texto lindo, né? Muito bonito. Agora nós já podemos ouvir o estudo do nosso irmão Edmundo, que vai dar início ao capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Desse Mundo. Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos aqui para ouvir a última palestra do ano, né? E daqui mais ou menos uns 20 dias, nós estaremos já contornando esse ano, entrando em 2025, cheio de esperança, né? Cheio de vontade de coisas boas aconteçam. Mas vem uma pergunta. Nós nos preparamos para o próximo ano? Para tudo que nós queremos? Nós fizemos alguma coisa para isso acontecer? Ou nós vamos simplesmente aguardar como uma loteria esportiva, a sorte? Nós nos preparamos? Nós estamos nos preparando para daqui a 5 anos? O que vai ser da nossa vida daqui a 5 anos? Nós estamos nos preparando para daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 500 anos, 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos, porque nós não morremos. Nós não morremos, então nós temos que preparar-nos sempre. Nós estamos aqui em passagem pela Terra, mas hoje nós temos já construir o nosso futuro. É isso que nós vamos falar, sobre vida futura. Certo? Nós temos que preparar para os momentos materiais daqui da Terra. Quando nós botamos uma criancinha na escola, o que nós estamos fazendo? Nos preparando-a para o futuro. Certo? E assim nós também temos que preparar-nos para o futuro. E isso aí vai pela fé. Nós temos que ter... Isso aí que nós vamos trabalhar, a nossa palestra hoje, é sobre esse tema, que é a vida futura. Certo? E Kardec, ele nos leva a esse tema por uma passagem de Jesus Cristo. Então, vamos ver. Então, nessa passagem, Jesus diante de Pilatos, né? Prenderam Jesus e conduziram Jesus, para Caifás, né? Para o pretório. O pretório é o Caifás, é o sumo sacerdote, o grandão lá do sacerdote, e o pretório é a residência oficial de Pilatos. Era cedo, eles não entraram no pretório, para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Aqui você já vê que existe uma coisa. Quer dizer, eles prenderam Jesus, uma pessoa honesta, e eles não queriam condenar, quer dizer, matar Jesus, para não ficar puro para a Páscoa. Olha só, se você prende alguém e leva para matar, você já é conivente. Então aí já vê aí alguma coisa que não bate com o que você quer e o que você faz.
Então Pilatos se dirigiu para fora, em direção a ele, e diz: que acusação trazes contra esse homem? Né? Aí eles respondem, disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos a ele. Disse-lhe então Pilatos: toma-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é lícito matar ninguém. Fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Então vocês veem o seguinte: o que eles queriam, os fariseus? Queriam matar Jesus, mas eles não queriam sujar a mão deles. Aí botaram para Pilatos, que era o governador da Judéia. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou te disseram isso a respeito de mim? Aqui tem uma passagem, aqui é uma pegadinha, né, de Pilatos, porque na realidade não podia ter outro reino, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então aqui nós temos, primeiramente, Jesus fala: eu fui gerado para isso vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade. Primeiramente, a verdade está com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou que o reino não é deste mundo. Naquela época, hoje em dia, nós com a ciência sabemos que existem vários mundos físicos. Nós sabemos, existem trilhões de estrelas. Então, mundos em que não faltam. Mas naquela época, só existia um mundo na cabeça de todo mundo. Não só existia um mundo. Qual era? A Terra. A Terra é o centro do mundo, só existia um mundo. Se Jesus Cristo falar que meu reino não é desse mundo, não é dessa cidade, não é desse continente, meu reino não é deste mundo. Então, de que mundo é esse que Jesus Cristo se referiu? Só podia ser um. Eles não tinham visão para isso, é que nós vamos ver. Era o mundo espiritual. Então, o verdadeiro mundo é um mundo para onde nós vamos caminhar depois. É o verdadeiro mundo onde nós vivemos mais lá, e de vez em quando nós reencarnamos. Mas o verdadeiro mundo é um mundo espiritual, onde Jesus Cristo vai nos acolher e vamos estar juntos. Então, depois, novamente Pilatos dirigiu-se para fora e diz a eles: és que eu conduzo para fora até vós, para que saibais que não encontro nenhum motivo de condenação dele. Assim que ouviram, os sumos sacerdotes e os guardas gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos lhe diz: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não encontro nenhum motivo de condenação. Respondem os judeus: nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Olha só, aqui é a verdadeira razão porque eles quiseram matar o Jesus, porque não que Jesus ele é filho de Deus, então todos nós somos filhos de Deus, mas como aquilo é uma ofensa muito grande para eles, porque eles acreditam que viria um Messias poderoso para vencer César, né? Para vencer, botar eles lá na glória, o povo judeu. Então, mas veio aquela pessoa humilde dizendo que era filho de Deus, aí eles tinham que ceifá-los, né? Ceifá-lo. Desde então, Pilatos buscava soltá-lo. Os judeus, porém, gritavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Aí mexeram na ferida do Pilatos. Todo aquele que se faz rei contesta César. Opa, aí já entrou na política local. Então, quer dizer, se Pilatos libertasse Jesus, aí estaria ofendendo o rei dele, que é o rei de todos eles na época, que era César. Eles então gritaram: tira, crucificai. Pilatos lhes disse: crucificarei o vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes: não temos rei senão César. Olha só, na realidade, eles não gostavam de César, mas nesse momento, não temos rei senão César.
Quer dizer, aí ele formou toda a condição para condenar Jesus. Mas o que nós estamos mostrando aqui nessa passagem de Jesus que começa o nosso tema hoje, é que dizer que, primeiramente, meu reino não é deste mundo, tá? Porque nós vamos tratar agora da vida futura. Então, se o reino não é deste mundo, nós vamos gastar nossos esforços todos, toda a nossa energia para esse momento agora, porque eu não vou também já gastar um pouco da minha energia para o futuro, que é certo. Isso não vê. Aqui é Kardec falando. Jesus diz claramente, por essas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, quer dizer, Jesus Cristo fala várias vezes sobre vida futura, sobre meu reino é desse mundo, no futuro, sempre voltado para o futuro. É a meta que se destina à humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem da Terra. Em todo o seu ensinamento, ressalta esse grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Olha só, eu não teria tempo de nascer, aprender tudo que eu aprendo, para depois entender tudo e se tornar-se bom. Por mais que nós queiramos, não dá para uma vida só fazer tudo para nós nos tornarmos puros. Então, nós temos que trabalhar continuamente, certo? É acreditar, trabalhar no bem, e nós vamos, aos poucos, nos desenvolvendo e trabalhando no caminho para a vida futura. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entende, pois eu acho ingênuo. Porque é lógico, se você fala assim, você tem que renunciar aos prazeres. Pô, se renunciar aos prazeres, esse cara está falando besteira. Pô. Quero comer, quero beber, quero... Então, quando fala isso, porque não é para essa vida quando Jesus fala. Então, é para uma vida que há de vir. Esse dogma, quer dizer, da vida futura, pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento de Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início dessa obra, que é o Evangelho, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, quando nós vemos as coisas que acontecem, uma criança nossa nasce com um problema sério de saúde, você não entende. Você não entende por que Deus permitiu que essa pobrezinha criança nascesse assim. Se você não acredita em vida futura, você não acredita só nessa vida, não justifica, nada justifica. Entendeu? Aí, no pensamento do judeu, os judeus tinham uma ideia muito incerta em relação à vida futura, como nós, a maioria de nós, temos essa ideia ainda, não está enraizada a vida futura. Na realidade, nós vivemos uma vida como realmente deixa a vida me levar. A maioria de nós vivemos assim, né? Infelizmente, nós não, ainda até hoje, depois de 2000 anos passados, nós ainda temos uma vida muito voltada por presente, por hoje, por aqui, por agora. Acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Então, anjos, todos nós seremos. Quer dizer, os espíritos bons, que nós normalmente chamamos das guardas, São Benedito, Nossa Senhora da Aparecida e outros, são espíritos que já cresceram, já evoluíram, que nós também vamos chegar, mas não na vida presente atual, na vida futura. Pensavam que o cumprimento das leis, os judeus, né, apesar que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência àquelas leis. Então, você vivia para o presente. E muita gente, nós ainda hoje, muitos vivem barganhando com as religiões para conquistar
aqui agora. Eu vou rezar, vou lá para a igreja, vou rezar minha Ave Maria, meu Pai Nosso, e assim eu estou bem. Mas não se melhora, nós temos que nos melhorarmos. Então, a supremacia das nações, Deus não existe supremacia das nações, de nações. Então, eles acreditavam que iriam ser fortes, ter um rei, que, no caso o Messias seria o Filho de Deus que vinha lá para governar sobre o poder da força. É isso que eles acreditavam. Moisés é o reino de Jesus, né? Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor inculto que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornou ao deixar a terra. Entender agora o que é a vida futura? A vida futura é o reino onde tem o amor. Nós, cada vez mais que avançarmos no bem, no amor, na caridade, nós vamos seguindo esse caminho da vida futura. Mas eu vou morrer daqui a 20 anos. Não, mas não é nessa vida. Nós vamos continuar seguindo, trilhando. A vida futura como um princípio, né? No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente nos dar uma luz completa, que hoje ofuscaria ao invés de esclarecer, pois não o teriam entendido. Vocês vão de convir que antigamente nós achávamos que a Terra era o nosso centro do mundo, o céu era 7 céus, estrela tudo colada. Então, como é que você ia passar uma ideia de vida futura para eles, para aquele povo? Hoje em dia ainda é muito difícil atualmente é difícil muita gente entender a vida futura. Imagine antes. Jesus limitou-se a colocar de algum modo a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Eu não acredito. Não importa se acredita ou não, você vai estar lá. E é bom acreditar, hein? Porque nós temos muitos irmãozinhos que desencarnam e ficam perdidos, literalmente perdidos, porque não acreditam em nada, aí ficam vagando mesmo por aí, batendo de casa, entrando nas casas dos outros. Deixaram a porta entrar, eu entrei, mas ninguém conversa comigo. Lógico que ele está desencarnado. Então, é por isso que nós temos que nos preparar, entenderam? Porque a vida continua, gosta ou não gosta, acredita ou não acredita. Aquele que crê, acredita de algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta, e por isso mesmo, em muitos pontos, falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. É o que realmente acontece com a maioria de nós. Primeiramente nós vamos não quero nem pensar nisso. Não vou nem pensar nisso. Deixa que vai acontecer, mas só que isso aí nos traz o custo disso é muito alto. A incredulidade. A vida futura como um princípio ainda. O Espiritismo, agora vem o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Entendeu? Hoje nós estamos aqui, nós vamos ver que a vida futura, nós vamos ver que é um fato. Não é tenha fé que você vai... Não é questão de ter fé, é verdade. São as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvida. E a mais simples da inteligência pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro.
Tal como imaginar um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Então, quem nos vem nos dizer que a vida futura existe? Os próprios espíritos. Eles aqui falar, eles estão lá vivos. Eu não morri, eu estou aqui. Então, se ele está vivo, está falando contigo, então é sinal que não é uma questão de que é fato, é fato. Então, quando nós vemos assim, nós vamos, muita gente aqui nunca foi na Itália. Aí fala de Roma, do Vaticano. Você imagina, eu nunca fui, mas você imagina, muitas vezes até ver uma foto. Então, quando tudo isso quando fala em vida futura, quando o Espírito fala, você não precisa ter ido, logicamente você não desencarnou, ele lá para ver a vida futura que o Espírito está vivendo. Mas ele está falando, você não viu, mas você imagina o que ele está falando, como ele descreve essa vida. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz. Não quer dizer também que na vida futura nós seremos felizes, vai depender da nossa prática, né? Dos que lá se encontram, que reconhecemos não pode ser de outra forma e que afinal aí reside a verdadeira justiça de Deus. Porque é o seguinte, se nós praticamos o bem, se nós plantamos o bem, colheremos o bem. Se nós plantamos o mal, infelizmente vamos colher o mal. Então a vida futura virá. Mas eu vou passar por uma fase boa ou ruim, depende do que eu faço, da minha vida. Certo? É lógico que um dia todos serão felizes, mas um dia pode demorar muito, depende de nós. A missão do Espiritismo. A grande missão da doutrina espírita, altamente educativa e esclarecedora, é de preparar-nos para essa vivência feliz no plano espiritual, para a qual inevitavelmente iremos, pelo sono ou pela morte. Quando nós dormimos, nós vamos para o plano espiritual. Aí quando nós dormimos, nós navegamos, nós não ficamos dormindo no corpo, não, nós saímos. Aí nós vamos, mas e pela morte também. Então, quando nós estamos, aquele sonho é que nós navegamos, fomos lá, encontramos com nossos irmãozinhos, pode ser bom ou mal, depende da nossa sintonia. Criando assim os gloriosos pródromos, preâmbulo da nossa futura vinda ao mundo, não somente para desfrutar os benefícios, mas para viver-lhes as ideias engrandecidas, colaborando em sua consolação. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, se nós estivermos sonhando, e sempre os sonos muito cavernosos, que você vê aqueles... é sinal que nós não estamos muito bem. Nós vamos, quando nós desencarnarmos, nós também vamos encontrar eles lá. Que se nós todo dia ao dormirmos, né, estamos indo lá, e lá com a turma da pesada, é sinal, quando nós desencarnarmos, é lá que nós vamos, para lá que nós vamos. Por isso que ele fala aqui, é o preâmbulo da nossa futura vinda ao mundo. Tem que ter muito cuidado. O sonho, muitas vezes, não é tão irreal assim, não. Vida futura, fato irrefutável. Numa só vida, mesmo que seja ela de 100 anos, eu estou chegando lá, quase lá, poderia o homem adquirir apenas instrução de rotina, se não trouxesse do passado patrimônios espirituais e culturais que se alojaram nos escaninhos maravilhosos do perispírito. O notável porão da individualidade, onde se armazenam méritos e deméritos, para eclosão em futura experiência reencarnatória. Nenhuma só existência, por mais longa, não se adquiririam todas as virtudes e todos os conhecimentos. Então, se nós vivemos aqui 100 anos, se nós vemos assim, um exemplo de uma pessoa com 80 anos, uma pessoa muito, muito boa, muito coração, uma pessoa boníssima, o que acontece? Essa pessoa, e com conhecimento muito grande das coisas, não é só nessa vida.
Uma única vida não dá para tu chegar do 0 ao 1000. Entenderam? Você vai vendo ao longo de várias vidas. Toda a memória, ela é gravada no nosso perispírito. Então, quando nós desencarnamos, deixamos o corpo, mas nós levamos todos os nossos conhecimentos conosco. Então, ao longo de várias reencarnações, nós trazemos esses conhecimentos de volta e vamos trabalhando mais um pouco. E assim, daqui a 1000 reencarnações, vamos lá, aí nós vamos estar muito mais elevados. A negação da vida futura. A negação da vida futura suprime também toda sanção moral. Com ela, quer sejam bons ou maus, criminosos ou sublimes, todos os atos levariam aos mesmos resultados. Quer dizer, não importa que seja bom. Eu não acredito em vida futura. Então, quer dizer, se um cara é ruim, ou um cara é bom, não importa. Porque todo mundo vai acabar no mesmo buraco. Então, qual é a vantagem de ser bom? Qual a vantagem a desvantagem de ser ruim? Nenhuma, porque todo mundo vai acabar junto. Sendo quem não acredita em vida futura, não está pouco ligando se eu vou cometer um crime, se eu vou fazer caridade ou não. Não haveria compensações das existências miseráveis. Quer dizer, você nasceu paupérrimo, não teria compensação nenhuma. Você não tem um entendimento que em outras vidas tu serás... lembra Jesus Cristo falou? Os aflitos, né? Bem-aventurados aflitos. Então, se você não acredita em vida futura, você está aflito hoje, qual a vantagem que você tem? A obscuridade, a opressão, a dor, não haveria consolação nas provas, esperança para os aflitos. Nenhuma diferença se poderia esperar no porvir entre o egoísta que viveu somente para si e frequentemente na dependência de seus semelhantes e o mártir, o apóstolo que sofreu, que sucumbiu em combate para a emancipação e o progresso da raça humana. A mesma treva lhe serviria de mortalha. Então, aqui é Leon Denis que fala, então o que acontece? Se eu sou bom, se eu luto pela vida para construir a melhoria da sociedade humana, e aquele que não faz nada, não tem vantagem nenhuma, porque todo mundo iria para o mesmo local, acabaria. Então, o que eu prefiro não fazer nada, porque esse cara faz, esse cara não faz, fica sem fazer nada e está usufruindo de tudo, e eu vou fazer alguma coisa? Não, eu vou curtir também a vida. Não que você não deva curtir a vida, certo? Mas é mostrar que há uma diferença, que só a razão da vida futura nos faz com que nós perseveremos no bem. Continua a negação da vida futura. Se tu terminasse com a morte, você não teria nenhuma razão de se constranger, de conter seus instintos e seus gostos. Fora das leis terrestres, ninguém o poderia deter. Então, quer dizer, o bem e o mal, o justo e o injusto se confundiriam igualmente, se misturariam no nada. E o suicídio seria sempre um meio de escapar aos rigores das leis humanas. Quer dizer, a única coisa que ia me travar, que muita gente que se trava em vários países, que as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em vida futura, é a própria lei humana. Fora da lei humana eu posso fazer qualquer coisa, certo? O que trava nele é a mão invisível da lei. Saiu a mão invisível da lei, opa, a moral já era. Isso aí é quando, vocês viram que isso aí quando existe greve de PM, o que acontece? Aconteceu em vários estados aqui do Brasil, deu a greve depois, saiu a mão da lei, a pessoa... A questão moral ainda não está bem trabalhada, então agora eu posso tudo, não tem polícia, não tem justiça, porque está em greve, aí agora eu vou invadir o supermercado, vou invadir a casa do amigo, entendendo? Por quê? Agora eu posso tudo, é o que acontece nas guerras. O suicídio sempre seria um meio de escapar aos rigores das leis. Então a pessoa
está lá doente, sucumbiu na área financeira. Não quero mais saber dessa vida, não vou acabar, e já, pum, acaba a sua vida. Para ele, é como se acabasse o sofrimento, só que isso é uma mentira, não acaba. Muito pelo contrário, vai sofrer muito mais. A crença na vida futura. Com a fé na vida futura, o círculo das ideias se alarga. O futuro está para si. O progresso pessoal tem um objetivo, uma utilidade efetiva. Da continuidade das relações entre os homens, nasce a solidariedade, a fraternidade. Está fundada sobre uma lei natural e sobre o interesse de todos. Entendeu? Olha como é importante você, pela fé no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, quer dizer, a fé na vida futura, você começa a trabalhar e você começa a ver o outro. Você não passa a ser... O seu egoísmo diminui muito, porque você passa a ser solidário. A crença na vida futura, portanto, é o elemento de progresso, porque é o estimulante do espírito. Só ela pode dar coragem nas provas, porque ele fornece a razão, a perseverança na luta contra o mal, porque mostra um objetivo. É, pois, em consolidar essa crença no espírito das massas que é preciso se ligar. Então, nós vamos ter uma vida melhor quando todos nós começarmos a ter essa crença na vida futura enraizada dentro de nós. Entendeu? Porque, nesse momento, eu não vou atacar meu vizinho, vai diminuir muito a maledicência, o ódio, entendeu? Então, essa é uma que vai nos levar, depois que nós ensinarmos, desde os pequenininhos, nossos filhos, ensinar o bem, aí nós vamos ter essa felicidade alcançada. Crença na vida futura. No entanto, essa crença é inata no homem. O homem sabe que precisa acreditar. Ele pode até dizer que ele não acredita. Mas, no fundo, ele sabe que tem uma vida futura. Ele só não quer trabalhar isso. Todas as religiões a proclamam. Por que não deu até esse dia os resultados que dela espera? É que, em geral, é apresentada em condições inaceitáveis para a razão. Isto é, há muitas religiões que falam da vida futura, sim. Mas fala de uma forma meio cruel. Se você cometer um pecado, você vai para o inferno. Poxa, aí o cara não acredita em inferno. Entendeu? Aí não acredita em inferno, então é mentira. Então vai fazer. Você fez aqui, vai para o céu, você tudo bem, você vai para o céu, ficar nas nuvens, tocando lá, eu ficar lá, isso não existe. Aí a pessoa não... Entendeu? Então a maneira de se colocar essa vida futura, as religiões fazem isso, de um modo geral. Mas é uma maneira que não encanta, não convence. É que, em geral, apresenta em condições inaceitáveis para a razão. Você raciocina, não pode ser. Desconexão entre a vida presente e a vida futura. Tal como mostram, isso é as maneiras religiosas, né? Rompe todas as relações com o presente. Desde que se deixa a Terra, nós torna estranha a humanidade. Isso é, o que faz? A pessoa morreu, acabou, lógico, vai lá, reza, Papai do céu, leva esse corpo, tal, depois saiu do cemitério e já esqueceu. Quer dizer, não existe conexão entre nós e o mundo espiritual. Normalmente, quando você não acredita em vida futura, sua relação com aquele ente querido termina no cemitério. A partir dali, acabou. Vamos viver, a vida continua, não é isso que muita gente fala? Viúvo é o que morreu, agora a vida continua, mas a pessoa que desencarnou, ele continua a sua vida. Nenhuma solidariedade existe entre os mortos e os vivos. O progresso é puramente individual. Trabalhando para o futuro, não se trabalha senão para si, não se pensa senão em si. Isso eu estou falando
A pessoa que desconexão da vida futura com o presente, tá? E ainda para um objetivo vago que nada tem de definido, nada de positivo sobre o que o pensamento possa repousar com segurança. Enfim, porque antes uma esperança do que uma certeza material. Então, quem não acredita em vida futura, o que acontece? Muitas vezes tem até uma esperança que vai estar do outro lado, eu vou lá para, talvez, purgatório. Tem até uma esperança, mas nada de certeza. Essa certeza é que falta. Disso resulta, em uns, a indiferença, em outros, a exaltação mística, quer dizer, isolando o homem na Terra, né? Que é essencialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, porque negligencia os cuidados do progresso material, ao qual a natureza faz um dever de contribuir. Quer dizer, quem não acredita na vida futura, ele não tem interesse, são as pessoas que destroem a natureza. Ele tem que fazer as coisas aqui agora, eu quero viver aqui e agora. Ele não importa que eu estou fazendo mal para a posterioridade, para os seres humanos que estão chegando também na Terra. A certeza da vida futura. Para que a doutrina da vida futura leve, doravante, os frutos que dela se deve esperar, é preciso, antes de tudo, que ela satisfaça completamente a razão. Isto é, eu penso, eu tenho que ter uma fé raciocinada. Então, eu não posso, tem que chegar assim, eu não posso falar com você e você chegar, eu tenho que convencer na razão, tá certo, porque realmente, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. O raciocínio de você, todos nós temos que estar, tem que estar coadunado a nossa cabeça com o que nós lemos, que nós cremos. Que não possa receber nenhum desmentido da ciência. Eu não posso falar, por exemplo, em outros mundos, se a ciência comprova da impossibilidade. Certo? É preciso que a vida futura não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza. Eu só vou crer no momento que eu tiver certeza que ela existe. Não é uma coisa, questão de fé. Questão mesmo de meu raciocínio leva a crer. Que não seja positivo quanto a vida presente, a qual é a continuação. Que seja tão positivo quanto a vida presente, a qual é a continuação. Como o dia de amanhã é a continuação das vésperas. É necessário que a veja, que a compreenda, que a toque, por assim dizer, com o dedo. É preciso, enfim, que a solidariedade do passado, do presente e do futuro, através das diferentes existências, seja evidente. Então, eu tenho que crer o seguinte: ontem, hoje, amanhã, eu vou continuar seguindo. Não é porque eu vou desencarnar daqui a alguns anos que eu vou parar de trabalhar em prol do bem, em prol do outro. Certo? Senão chega um momento que não vou conseguir mais nada aqui na Terra, chega de trabalhar, chega de fazer o bem, chega de fazer nada. Não, eu continuo porque a vida continua. Amanhã eu tenho certeza da manhã. Eu posso estar na carne, ou posso estar como espírito, mas a certeza do amanhã eu tenho certeza. Amanhã adivinha. É por isso que no início da nossa palavra nós falamos, pensar daqui a 10 anos, 5 anos, daqui a 50 anos, então nós vamos pensar nisso agora. Certo? Trabalhar, não é só viver amanhã, muitas vezes nós não sabemos nem amanhã eu não quero nem saber o que eu vou comer amanhã, não. Temos que pensar também. A certeza ainda. Então é a ideia que o Espiritismo dá vida futura. É o que faz a força. É isso que não é uma concepção humana, que não teria senão o método de ser mais racional, mas sem mais de certeza do que das outras. Quer dizer,
Se eu for uma igual a outra, você não vai ter crença. Então tem que ser algo forte, que eu confie, que eu acredite, meu raciocínio leva a crer realmente na vida futura. É o resultado dos estudos feitos sobre os exemplos fornecidos por diferentes categorias de espíritos que se apresentam nas manifestações. Quer dizer, foram espíritos, vários espíritos infelizes, felizes, espírito de escol. Então são vários espíritos, não é 1, 2, 3, não é um médio, 2 médios, são milhões de médios mostrando que tem conexão a vida futura com o presente, com a vida material. As peripécias da vida futura não são, pois, mais uma teoria, uma hipótese, mais ou menos provável, mas um resultado de observações. São os próprios habitantes do mundo invisível que vêm descrever o seu estado. E é tal situação que a imaginação mais fecunda não teria podido conceber, se não fosse apresentado aos olhos do observador. Quer dizer, não adianta alguém fazer uma teoria de vida futura, que ninguém... esse cara está tirando essa ideia de onde? Não é isso. São os próprios espíritos que estão na vida do outro lado que mostram como é. Que eles estão lá, que eles vivem. Vida futura como fato, dando a prova material da existência e da imortalidade da alma, nos iniciando no ministério do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as consequências inevitáveis do bem e do mal. A doutrina espírita faz melhor do que todas as outras ressaltar a necessidade de aperfeiçoamento individual. Então, cada um tem que ser bom. Cada um tem que buscar ser bom. Porque não adianta eu esperar o outro ser bom se eu não sou bom. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ser um exemplo. Por ela, o homem sabe de onde vem, nós sabemos de onde nós vemos, para onde vai e por que está sobre a terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Então, quando nós falamos, eu vou praticar o bem, é porque eu tenho que praticar o bem para ser feliz no futuro. A única coisa que não é certeza que nos leva à felicidade é o amor. Então, lógico que eu não tenho capacidade hoje de amar como deve se amar. Mas eu sabendo que é isso, eu busco. Entre aspas, corro atrás. Ela não forma o homem somente para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Então, quando eu pratico o bem, eu já estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando para o presente, para a sociedade e para o futuro. Pelo seu aperfeiçoamento moral, os homens preparam sobre a terra o reino de paz e de fraternidade. Certo? Então, meus irmãos, vocês veem o seguinte, como a importância, parece simples, né? O futuro, tá? O futuro não existe. Mentira, existe o futuro. Tá? É uma meta a ser alcançada. Agora, eu vou trabalhar no meu futuro para alcançar as coisas materiais. Parabéns, tem que alcançar mesmo as coisas materiais, mas sem esquecer o trabalho moral, o trabalho no nosso fortalecimento moral. Então, a vida futura não é esperança, é uma certeza. Que Deus vos ilumine, que vocês tenham um ano 2025 repleto de paz e uma busca constante da melhoria individual. Cada um trabalhe para o seu fortalecimento moral, fortalecimento de vossa família
e da vossa comunidade como um todo. Que se nós fizermos por nós, fizer pela nossa família, nós estamos trabalhando para fortalecimento no mundo. Então, se eu trabalho, eu trabalho. Se eu fortaleço minha família no bem, aí vai ser um multiplicador. É a única forma de nós crescermos, de nós tornarmos uma sociedade de bem. Então, fique em paz e Feliz Natal e um próximo 2025 para todos. Muita paz.